2 Coríntios capítulo 8, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque a tua palavra, Pai, é lida mais uma vez em nosso meio, Deus. E nós sabemos que os céus e a terra passarão, Deus, mas a tua palavra permanece para sempre, Deus. Nós sabemos o zelo, Pai, nós sabemos, Senhor Jesus, os milagres que o Senhor operou através dos séculos, Deus, para que essa palavra chegasse até nós hoje, Deus. E os milagres que essa palavra, Pai, operou através dos séculos para que a tua igreja, Pai, chegasse viva, triunfante, Deus, no dia de hoje, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, que pela misericórdia do teu Espírito Santo, pelo amor que o Senhor tem à sua palavra, pelo amor que o Senhor tem à sua igreja, Pai, o Senhor abra as comportas do céu, Deus, e dispense sobre o coração de cada um de nós, Deus, os teus tesouros eternos, Pai, dos lugares espirituais em Cristo Jesus, conforme a tua multiforme graça, Deus, dando a cada um de nós, Pai, aquilo que cada um precisa, Deus. Só o Senhor pode fazer isso, só o teu Espírito Santo pode fazer isso, Pai. Por isso clamamos, Deus, que o Senhor avive a tua obra em nosso meio, Pai. Agora também, nesse momento em que vamos meditar na tua palavra, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja bendito, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Porque agora, em 2 Coríntios, a gente já venceu toda aquela explicação de por que ele não foi para Corinto. A gente já venceu toda aquela defesa teológica que Paulo faz do próprio ministério, da legitimidade do próprio ministério. E agora ele entra num tópico prático da carta, que é a oferta que ele está levantando para a igreja da Judeia. E aí o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a generosidade. E aí eu me sinto, pregando para os padres, né? Porque a gente tem desfrutado de maneira abundante a generosidade de vocês, mas de toda sorte, eu queria que a gente desse uma olhada nos Gálatas, Epístola para os Gálatas. É só virar 2 páginas aí. No capítulo 2, Paulo está contando do vínculo dele com a igreja de Jerusalém. Ele fala das vezes que ele teve com Pedro, ele conta de quando ele voltou, e o que interessa para nós hoje pode ser do 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim:
Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Agora o 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então veja que, em certa medida, o vínculo do ministério paulino com o ministério de Jerusalém residia na autoridade que Paulo reconhecia aos apóstolos, e aqui nós temos a figura de Pedro, Tiago e João, como colunas da igreja na Judéia, e um pedido que esses apóstolos fizeram a Paulo. Paulo, vamos dividir o perímetro aqui. A gente vai cuidar da igreja dos circuncisos, você vai desenvolver o seu ministério com os incircuncisos. Mas, por favor, não se esqueça dos pobres. E quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto de replicar essa ideia, que para mim é uma chave de interpretação do Evangelho de Lucas Atos. A unidade textual de Lucas Atos reside em Lucas dizendo bem assim, olha, eu apurei com a maior precisão possível que as testemunhas oculares podiam me dar os acontecimentos conforme eles foram testemunhados, foram sedimentados nas narrativas. De como o Evangelho, a gente olhando o texto como um todo, a gente vai ver de como o Evangelho nasce em Belém, numa manjedoura, e chega até Roma. Parece que o que foi a tarefa dele, narrativa, porque se a gente vê o final de Atos é meio inexplicável. Assim, mas por que o livro acabou aqui, agora, que o Evangelho chegou em Roma? Provavelmente o interlocutor de Lucas conhecia a história de quando chegou na casa de César, como o Evangelho chegou na casa de César em diante. Agora ele estava se perguntando como é que essa tumulto, né? Como é que a gente fala? Essa turba, essa bagunça dessa seita do caminho do Nazareno tá incomodado, chegou aqui dentro da casa de César, né? Como chegou aqui no quintal de Roma? Porque os judeus, eles são judeus da aliança, conhecem a lei do Senhor, são monoteístas, e eles viviam, desfrutavam de uma certa aliança com os romanos, que vivia nisso, olha, a gente não presta culto a César, porque a gente só cultua um único Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então a gente pode pagar tributo, a gente pode deixar a gente se submete ao seu poderio militar, mas a gente tem liberdade para ser monoteísta. O que na cabeça de um romano não fazia sentido nenhum, né? Porque eles eram politeístas, assim, pagãos com um panteão gigantesco, né? A história registra que antes de invadir uma cidade, eles sacrificavam aos deuses daquela cidade, sejam quais forem. Por quê? Porque, olha, a gente vai invadir a cidade, mas a gente não vai deixar de cultuar os deuses dessa cidade, para os deuses não se irarem contra a peleja que ali vai acontecer. Você vê o tamanho do politeísmo. E como é que os judeus viviam debaixo disso? Eles tinham uma certa aliança política que envolvia os tributos e os tributos do templo, por meio do qual eles viviam em paz, apesar do monoteísmo, e ficavam desincumbidos do culto civil, que César também era uma entidade divina a essa altura já. Aquele negócio do denário, do denário, que Jesus pede, quem tem, o que está escrito, né? Aí o filho do divino Augusto, era a inscrição da moeda, né? Então, assim, é filho de Deus. Quem era o filho de Deus? O César, né? E nesse contexto que os judeus
desfrutavam de uma certa paz com os romanos, que estava sendo turbada, porque esses tais de cristãos estão chegando aqui e eles não estão contentes em manter a mensagem do Deus deles circunscrita aos judeus, igual os judeus mantinham, uma divisão clara. A mensagem dos judeus, essa história dos judeus monoteístas, de repente está chegando, está entrando dentro da casa de César, está ganhando as ruas, está virando um burburinho, está tumultuando tudo, igual a gente viu estudando as outras passagens de 2 Coríntios. E nessa narrativa de Lucas, de como a manjedoura chegou em Roma, passa muito pelo esforço de Paulo em não se esquecer da fidelidade desse chamamento, dessa unção, dessa comunhão. Ele celebrou essa comunhão de estender a mão direita com Tiago, Pedro e João, sob essa incumbência de não se esquecer dos pobres da Judéia. E todo esse esforço da viagem missionária da Macedônia, da Acaia, do Mar Egeu, que a gente conhece pelas epístolas e conhece pela narrativa de Lucas, Lucas está contando como Paulo trabalhou a teologia mais profunda que nós temos salvaguardada aqui ao longo dos séculos, e ao mesmo tempo ele se movia preocupado em ser atencioso com essa vocação de cuidar dos pobres na Judéia. E a gente vai ver que lá em Atos 21, quando ele vai depositar essa oferta perante os presbíteros da igreja de Jerusalém e perante o líder da igreja de Jerusalém, que àquela altura era Tiago, ali ele vai ser convidado para pagar um tributo de voto de nazirelado para 4 judeus, justamente por causa dessa confusão de se ele tinha abandonado ou não o judaísmo. E quando ele vai ao templo, ele é acusado de levar um grego ao templo, que ele não tinha levado, mas que tinha chegado com ele, junto com ele na cidade. Então tinham visto eles com um grego, quando viram ele no templo, falaram, ele está profanando o templo. Ele é preso, e aí tem aquele tumulto de Atos 21, tem aquela coisa toda. Aí ele é apresentado no Sinédrio querem condenar ele, ele fala, estão me condenando porque eu acredito na ressurreição. Aí o Sinédrio começa a brigar entre si, porque uns acreditavam na ressurreição, outros não. Aí os fariseus vão dizer, não, esse homem não tem pecado algum, ele acredita na ressurreição. Os saduceus, não, esse homem está errado, essa história de ressurreição. E aí ele é preso, porque os romanos veem a confusão, imagina a confusão que foi. E eles entram e afastam, e eles tiram Paulo, e eles prendem Paulo, aí Paulo, lá quando já está assim mais ou menos, tenta fazer a defesa pública dele, também querem apedrejar ele, aí os romanos tiram ele da cena, e aí ele vira pro centurião e fala, é lícito prender um cidadão romano? Aí, você é cidadão romano? Aí ele, sou, desde que eu nasci, né? Igual eu sou irmão da Priscila desde que eu nasci, por incrível que pareça. Sou cidadão romano desde que eu nasci. E aí ele vai parar em Roma para apresentar a defesa dele. E é assim que o Cristo que nasceu num lugar improvável vai usar uma pessoa improvável, um perseguidor da igreja, para contar uma história improvável, de uma prisão improvável, e essa prisão vai chegar em Roma, e a palavra de Deus vai chegar em Roma. Você vê como Deus ele vê as coisas de uma perspectiva muito diferente da nossa. E o que a gente aprende nessa história toda? Que o Evangelho ele é marcado, como a gente vê aqui em 2 Coríntios 8, pela mensagem da generosidade. E aqui eu quero destacar 3 pontos que eu vou fazer rapidamente, porque já são meio-dia, meu Deus. Em primeiro lugar, a generosidade, ela é adoradora. Como a gente leu aqui, transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam,
e além do que podiam, por iniciativa própria, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, o cristão generoso, que entra nessa loucura dessa narrativa improvável de eventos, por assim dizer, absurdos, que vão culminar na chegada do Evangelho em Roma, eles tomam parte nisso tudo, primeiro entregando a si próprios mesmos, se auto-entregando-se a si próprios mesmos. Né? O ofertante é recebido antes da oferta. Quando ele oferta a própria vida, antes de ofertar o que ele tem a fazer, o que ele tem a dizer, o que ele tem a dar. Então, a adoração, se em algum momento ela foi feita por meio da morte e por aquele churrasco santo ali da gordura, né, que subia aquele cheiro divino realmente para os céus, e Deuteronômio vai dizer que toda gordura será do Senhor, né? Esse ato de entrega no altar, nós somos convidados a entregar as nossas próprias vidas, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós entregamos todo o resto, por quê? Porque o que nos é mais caro, a nossa própria existência, nós temos convicção que não é nossa, não nos pertence. Se a nossa própria existência não nos pertence, é a chave de abertura para adorar a Deus de maneira generosa, entregar a Deus o que temos, para participar dessa narrativa toda. Segundo lugar que eu queria destacar é que a generosidade ela é libertadora. No 8 diz assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Estou atuando em vara de família essas últimas semanas, né? E a gente faz muita audiência para fixação de alimentos. E é muito engraçado. Não sei se engraçado é o melhor adjetivo, mas é muito curioso ver como as pessoas se comportam. Porque as pessoas têm um filho em comum, todas as pessoas da nossa geração sabem que quando a criança fica num lar de referência, o outro pai tem que assistir, tem um dever legal de prover com uma obrigação alimentar, a obrigação mais importante do nosso direito civil, que inclusive se não pagar vai preso. Então, pronto. Mas, gente, é tão difícil você passar, às vezes, 1 hora e meia, porque as pessoas estão ali, sabe, sem... Tudo bem, eu tenho essa obrigação, mas quanto é essa obrigação? Então, assim, ao ponto de você ter que devassar a vida fiscal e financeira, bancária da pessoa, para descobrir quanto de dinheiro que ela movimenta por ano, para você poder dizer, pronto, o valor vai ser tanto. Todos os problemas existenciais da família, dos conflitos, assim, viram quanto? Quanto que vai ser essa obrigação? E as pessoas disputando palmo a palmo, polegada a polegada, se vai ser mais para lá ou se vai ser mais para cá. Se vai ser no dia 10 ou se vai ser no dia 20. Assim, atestar a paciência de qualquer cristão. Enquanto isso, você vê que às vezes senta um pai ali e ele fala bem assim, não, pode colocar aí que eu vou 30% dos meus rendimentos brutos. Acabou. Muito obrigado. Até o próximo, entendeu? A liberalidade, ela apaga uma multidão de conflitos. A gente vê isso na esfera pública, na narrativa do apartheid, né? Que a narrativa do perdão permitiu uma África do Sul com direitos civis igualitários. Sim,
é algo que a gente tem que refletir a respeito do custo da nossa falta de generosidade. Às vezes, ser um homem econômico acaba saindo muito mais caro do que ser um homem generoso. E é isso que Jesus está dizendo, ó, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a generosidade nesse sentido, ela é libertadora. Você, Estado, quer me obrigar a pagar R$10? Toma 20. Você quer me obrigar a andar 1 milha? Eu ando 2. É para carregar o armamento dos soldados romanos por 1 milha? Se eu der conta de 3, eu carrego. Você quer minha capa? Toma também a túnica. Você quer me bater de um lado do rosto? Toma também o outro lado. Jesus está dizendo bem assim, olha, o que eu tenho, as minhas responsabilidades não me obrigam, porque eu excedo elas em amor. Eu tenho muito mais para dar para vocês. É engraçado um certo evangelho que põe Jesus no canto, né? Põe Jesus acuado, que vira o Santo Antônio de cabeça para baixo. Você precisa me casar, senão não vai ficar de cabeça para baixo a sua imagem. Porque a bênção que o Senhor Deus tem para nós, ela é abundante, sacudida, ela é transbordante, ela é muito maior do que aquilo que nós ansiamos. E aí nós temos que aprender a libertar os nossos desejos na provisão divina por meio da generosidade. Para terminar, a generosidade, ela é revolucionária. Pô, o André está falando de igualdade, de generosidade, de revolução, do que está havendo? No 13 diz assim, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Toda a lógica da Pax Romana, do Mare Nostrum, das estradas, o pessoal não fala bem assim, todos os caminhos levam a Roma, o planejamento romano era todo feito para que toda a riqueza do mundo conhecido desaguasse em Roma. E daí eram os tributos pesados, o fardo, poderio militar, toda a estrutura de Estado, de tribuno da plebe, de magistrados, de legiões, de centuriões. Era uma engenharia estatal complexa, profunda, para que não houvesse conflito, para que o conflito não atrapalhasse a produção, para que a produção gerasse riqueza e essa riqueza desaguasse em Roma. E a generosidade de Paulo, ela quer virar o sistema ao contrário. Vocês cristãos espalhados pelo Mar Egeu, espalhados pelo Mare Nostrum, desfrutando da Pax Romana, que estão sendo enriquecidos, entendam que isso é a graça de Deus derramada na vida de vocês, para que essa riqueza que veio lá dos explorados da Palestina para lá volte. Vocês entendem isso? Pegando o sistema de concentração de renda romano e está virando de cabeça para baixo? Essa generosidade cristã expressa no cuidado com o vulnerável. Ela está dizendo, tem alguma coisa errada na forma como vocês vivem e o amor de Deus é a resposta para que esse erro seja corrigido. E por isso que a generosidade em Cristo Jesus, ela é revolucionária. Então, generosidade adoradora, a generosidade libertadora e a generosidade revolucionária. De novo, repito, temos aprendido muito
sobre generosidade com vocês. Vocês têm sido uma bênção muito grande nas nossas vidas. Mais uma vez agradecemos poder estar aqui compartilhando a palavra de Cristo com vocês. E que o Espírito Santo de Deus nos inspire para que nós tenhamos essa posição, essa clareza de dizer ao mundo: olha, as dificuldades que vocês estão passando é porque vocês ainda não aprenderam a amar e a ser generosos como Cristo amou, como Cristo foi generoso. E a gente possa também olhar no espelho e dizer: olha, nós precisamos aprender a amar mais e a sermos mais generosos, porque Jesus Cristo foi amoroso e generoso até o fim e pagou o preço maior do que qualquer um de nós poderia pagar. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos no Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar então, que a hora já se faz tarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o exemplo, Pai. Um exemplo que fala mais do que 1000 palavras, Pai, do que 1000 ideias, do que 1000 imagens, Deus. É um Pai que sobe com seu Filho o Monte Moriá, Pai, para entregar o seu próprio Filho, Deus. Quanta generosidade, Senhor. Deus que com misericórdia, Pai, faz prevalecer, Senhor Jesus, o amor, a generosidade, o perdão, Deus. Senhor Jesus, nos inspira, Pai, nos inspira com Teu Espírito Santo, Deus, a excedermos em muito as ordens que esse mundo tem posto diante de nós, Deus, com amor, com generosidade, Deus, com liberalidade, Deus. Educa, Senhor Jesus, os nossos corações, educa as nossas mentes, Senhor Jesus, para que tenhamos a mente de Cristo, para que sejamos parecidos com Cristo, Deus. Generosos, Pai, doadores, galardoadores, Deus. Opera isso na Tua igreja, Deus. Que a Tua igreja não seja conhecida pela mesquinharia, Deus. Que a Tua igreja não seja conhecida, Senhor Jesus, pelos tropeços, Pai. Pela corrupção desse mundo, Pai, por entrar, Senhor Jesus, na lógica, Senhor Deus, desse mundo, Pai. Mas que a Tua igreja seja conhecida pelo cuidado, Pai, que temos com os vulneráveis, Pai. Pelo cuidado, Senhor Jesus, que temos com os pobres, com os menos favorecidos, Deus. Que isso traga união, traga unidade, Pai, traga um centro, Pai, de gravidade, da responsabilidade da missão, Deus. E que assim nós tenhamos a condição de viver, Pai, debaixo da Tua revelação, Pai, debaixo do Teu enredo improvável para a história, Deus. Nós sejamos lembrados, Pai, como aqueles peregrinos, Deus, que entenderam o que devia ser feito e que fizeram conforme o Senhor determinou, para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém.